Amigos, que alegria, que prazer poder estar gravando mais uma pílula do Caminho, Verdade e Vida. Esse livro escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós vamos ler o capítulo 29, Contentar-se. As pílulas do Caminho, Verdade e Vida são uma iniciativa da Associação Médico Espírita de São Paulo, a AME São Paulo, e para mim é uma honra poder fazer parte desse trabalho. Bom, antes de começar a leitura, eu gostaria de fazer uma pequena prece, agradecendo a oportunidade de estar hoje aqui e pedindo o apoio do Mestre Jesus nessa caminhada, na realização desse trabalho, que eu possa fazer uma leitura clara, uma interpretação sensata e que possa, ao final, introjetar todos esses ensinamentos em minha própria evolução, em minha própria vida. Agradecidos, pedimos permissão para dar início a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, capítulo 29. Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é um trecho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E aí Emmanuel segue o texto. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não conseguem avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto sobre o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face de seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Grandes ensinamentos, meus amigos. A começar pelo trecho de Paulo, né? Citado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo de Tarso nasceu em um berço muito privilegiado. Ele tinha muitas posses. O pai dele tinha uma família era de uma família muito boa, e ele teve condição de estudar, tinha posses materiais, não é? E ele estudou muito para se tornar, dentro do Sinédrio, né, para se tornar Caifás. Ele poderia chegar a ser o Caifás, ou seja, o chefe máximo da igreja judaica. Mas, em algum momento, inclusive ele foi um perseguidor ferrenho dos cristãos na época dele, né? E em dado momento, ele foi chamado por Jesus para disseminar, para poder divulgar a palavra do Cristo, né? Jesus, em revelação, pergunta a ele: por que me persegues? E Paulo, na verdade, que era Saulo, né? Esse que era candidato a ser o Caifás, troca até de nome de Saulo para Paulo.
e Paulo de Tarso. Tarso é a cidade onde ele nasceu. E ele é obrigado a ver todo o conforto, todos os bens materiais, tudo que ele tinha de material, de confortável nessa vida, acabou se perdendo. Ele passou e aprendeu a duras penas a se contentar com o mínimo indispensável. Ele não se sentia confortável de receber auxílio das pessoas. Ele sempre trabalhou como tecelão, que é uma profissão que o pai dele ensinou, e ganhando o mínimo necessário para sobreviver. Nas horas vagas, nas horas de pregação, ele divulgava a palavra do Cristo, né? E aí, por isso ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Bom, aí o Emmanuel segue, e são reflexões muito primorosas que o Emmanuel faz a respeito desse versículo. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. Então, a maioria de nós, encarnados aqui na Terra, temos a vertigem da posse. A gente é levado à ilusão de que a gente está aqui para acumular posses. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, o planeta Terra pode oferecer felicidade relativa. O planeta Terra não é um planeta onde se aspira à felicidade, onde se encontra a felicidade. Não é para isso que a gente está encarnado nesse planeta. A gente está encarnado nesse planeta, nesse momento, um planeta de provas e expiações, para aprender, para a gente se instruir, para a gente conseguir evolução moral e, a partir disso, dar saltos na nossa evolução na eternidade. Então, é muito ilusório a gente se dedicar cotidianamente a acumular riquezas, a acumular bens materiais que são absolutamente perecíveis. Com a morte do corpo físico, todo esse esforço, todos esses bens materiais ficam, por assim dizer, né? Então, a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. A maior parte das coisas que se suplica, a maior parte daquilo que se pede, não passa, como ele diz aqui, não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Então, a maior parte das súplicas que nós, encarnados, fazemos são vãs, são infantis, são desnecessárias, não é? Bom, pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. E raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. Então, o pão nosso de cada dia, que cotidianamente a gente repete na oração, ele é um símbolo do mínimo necessário para a sobrevivência, não é? O pão nosso de cada dia representa o mínimo que nós necessitamos para poder sobreviver e, em sobrevivendo, atingir o nosso objetivo de aprendizado e de evolução. O homem indispensáveis às suas aquisições. O homem incoerente não procura saber, esse texto também é muito importante. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna. A maior parte de nós não se preocupa com o mínimo necessário para a vida eterna, com o menos de tudo, com a menor porção para a gente entrar na vida eterna. Mas, porque estamos sempre ansiosos pelo mais nas possibilidades transitórias. Então, a gente busca as possibilidades transitórias, o materialismo, bens materiais, riqueza, que são provisórias, que, como ele diz aqui, que são transitórias,
e não nos preocupamos em acumular conhecimento e evolução moral para a vida eterna, né? Bom, geralmente permanece o homem absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição, não é? Então, uma ambição exacerbada, uma ambição desmedida, provoca ansiedade, provoca inquietação e angústia, não é? Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se à aventura de consequências imprevisíveis em face de seu futuro infinito. Abandona o material que lhe foi concedido. Não, o trecho que eu queria é esse aqui, ó. Esquece a oportunidade que lhe pertence. O que é a oportunidade que nos pertence? A oportunidade de estarmos encarnados. A oportunidade de, numa encarnação, podermos evoluir, podermos aprender, podemos evoluir moralmente, podemos praticar a caridade, podemos desenvolver o amor incondicional. Todos esses são bens infinitos, bens, como ele diz, para o futuro infinito. Ao passo que bens perecíveis, como dinheiro, riqueza, enfim, isso vai ficar aqui numa única encarnação. E essa única encarnação, a encarnação nossa atual, não representa mais do que um segundo na eternidade, né? Então, tudo que a gente já viveu e vai viver, essa encarnação, comparado com isso, é absolutamente desprezível, é nada, é muito pouco. Daí a loucura, o desvario de alguém que se preocupa mais em acumular bens materiais do que em evoluir moralmente. Então, na corrida louca para o imediatismo, o homem, né, esquece a oportunidade que lhe pertence, esquece essa oportunidade de estar encarnado. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e, na medida em que busca enriquecimento, em que busca bens materiais, atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Na busca por aquisições materiais, muitas vezes a gente passa por cima de outras pessoas, a gente não entende o conceito de caridade, muito menos o conceito de fraternidade, de amor ao próximo, porque a gente está focando no material, não é? E isso tem consequências, isso são aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito, em face da continuidade da vida depois da desencarnação. Agora, esse aqui é muito importante também. Se já compreendes tuas possibilidades com o Cristo, enfim, se você já estudou, se você já entende toda essa questão da eternidade da vida, da não morte da essência, de que isso aqui é uma encarnação e é transitória, de que a vida não cessa, se você já entende essas coisas todas, então examina a essência de teus desejos mais íntimos. Então, se você já entendeu, se você já aprendeu o que significa estar encarnado e o que significa e qual é a função de uma encarnação, qual é a função de uma existência de um ser, o que Deus espera de cada um de nós. Saímos de simples e ignorantes e estamos em direção à perfeição, em direção à angelitude. Isso é o que Deus espera de nós. Então, se a gente entende isso, é importante examinar a essência de seus desejos mais íntimos. O que a gente deseja lá no íntimo? Se a gente tivesse a oportunidade de encontrar com Deus, de encontrar com Jesus nesse momento, e ele perguntasse assim: o que queres que eu faça? O que será que nós pediríamos a Jesus? Essa é a perquisição da essência dos desejos mais íntimos. Será que a gente pediria dinheiro, saúde para um parente próximo? Será que a gente pediria
o que será que a gente pediria? Será que o nosso pedido para Jesus estaria relacionado a essa encarnação efêmera? Ou nós pediríamos alguma coisa que poderíamos aproveitar na eternidade, né? Eu não posso deixar de lembrar, não é? Esse "que queres que te faça" é uma pergunta que Jesus fez ao cego de Jericó. O cego de Jericó era uma pessoa cega, claro, né? E ele estava em Jerusalém e ele percebia uma movimentação da multidão. E ele perguntou para alguém: o que está acontecendo? E aí esse alguém disse a ele: é Jesus de Nazaré. E ele já conhecia a fama de Jesus. E ele, desesperado, passou a bradar, passou a gritar: Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, misericórdia, e aos berros, né? E, inclusive, incomodava as pessoas que estavam em volta, lá, fica quieto, não deixa em paz as pessoas. Mas Jesus ouve as súplicas e chega até ele e faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, simplesmente quero quero poder enxergar, quero poder ver. É claro que para um cego, esse é um pedido muito razoável. Mas será que nós também não somos cegos em relação à nossa eternidade? Será que a gente consegue ver, enxergar todas as possibilidades? Será que a gente entende todos os sinais? Será que a gente entende tudo o que a gente tem que fazer nesse caminho de evolução? Se já compreende, dizendo: lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, Paulo de Tarso foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía. Penetrando o caminho de disciplinas acerbas, de disciplinas ingratas, de disciplinas desconfortáveis, né? E ele foi obrigado a esse aprendizado, ele aprendeu isso. Agora, a última frase: estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado, aprender a viver com o que tem por ti? Será que a gente está esperando que alguém aprenda isso por nós? Essa é a pergunta que fica para avaliação, para raciocínio de cada um de nós. Bom, queridos, esse foi o capítulo 29, e terminamos aqui essa pílula, pedindo permissão ao Mestre Jesus para terminarmos esse trabalho, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, raciocinando a respeito de tão importantes e de tão sábias palavras. Humildemente, agradeço a oportunidade de participar desse trabalho e peço permissão para encerrar essa pílula. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostaria de revê-los nas próximas pílulas. Um grande abraço e fiquem com Deus.